pessoas, vocês estão ouvindo o The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e o papo hoje vai ser sobre inteligência comercial num mercado onde o bicho tá pegando. Vinícius, meu amigo, quem que tá aqui hoje para falar de como é que briga nesse mercado? Cara, hoje a gente está aqui com o Maurício Regi, superintendente de inteligência comercial da GetNet. Maurício, obrigado por ter vindo aqui. A gente já começou a aquecer os motores um pouco antes e o papo estava muito bom. Tava muito bom, a gente até antecipou, porque ia queimar a pauta. Sim. Cara, obrigado por ter vindo. Marcel, Vinícius, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que a Febraban Tech esse ano aí tá sensacional, com muitas novidades aí. E a MEF é uma parceira incrível da GetNet, do Grupo Santander como um todo. E estou muito feliz de estar compartilhando um pouco aqui da experiência e de tudo que a gente está fazendo junto aqui para ajudar nesse mercado. Se alguém por acaso não sabe o que é a GetNet, o que ela é? Vamos lá, pessoal. A GetNet é uma empresa de meios de pagamento. Então, para quem não conhece, aí quando você vai fazer uma compra numa loja, você passa numa maquininha, a maquininha vermelha é a nossa, tá? GetNet aí. A gente faz parte do Grupo Santander, mas hoje a gente já trabalha com Open Market, eu trabalho com mercado aberto, eu tenho outras instituições financeiras que já estão dentro do nosso portfólio de parceiros, Banco Sicredi, Banco Sofisa, entre outros, e além da parte de TEF, além da parte que a gente tem de POS, que são as máquinas físicas, a gente também trabalha em e-commerce, a gente tem várias soluções de meio de pagamentos. A gente trabalha hoje com a parte de TEF, com a parte de Get Conecta, que são as software houses, que são empresas que oferecem soluções de automação para o mercado. A gente também entra junto com estes parceiros e a gente também trabalha com subadquirentes. Então, absolutamente tudo que vocês conhecem do setor de meios de pagamento como solução, vocês encontram na GetNet Brasil hoje, que é uma empresa da PagoNext que pertence ao Grupo Santander. A gente conversou com o Rodrigo da GetNet. Perfeito. Tem um ano, eu acho, é o CDO, e ele veio, óbvio, conversando sobre dados. E foi muito legal que ele estava falando como é que vocês já estavam avançando nessa jornada de dados, olhando a jornada inteira, desde quando a empresa era só a empresa do GetNet Porto Alegre, né, até virar nacional, entrar no Grupo Santander e tudo mais, e qual eram os desafios. Aí, cara, eu preciso que o pessoal fale dados, tanto que o nome do episódio virou Do You Speak Data? E a gente tava conversando ali que você já não tá... Assim, isso já foi. Já tem os dashboards, as pessoas já estão olhando. Teu próximo passo é conseguir dar inteligência para a área de negócio, no teu caso, para a área comercial. Perfeito. Eu acho que qual é o grande desafio que a gente tem, eu acho que não só a GetNet, como as maiores empresas do mercado. A gente brinca muito que dado é petróleo, só que a gente tem dificuldade hoje de conseguir minerar esse dado, de eu conseguir realmente chegar na parte efetiva dele. E onde a gente está avançando aqui, a GetNet, acho que de 2, 3 anos para cá, como o Rodrigo já trouxe, a gente avançou muito na parte de distribuição de dados entre os comerciais. Então hoje eu sou um cliente do Rodrigo, que é o CDO da companhia, e dentro da parte de estruturação de dados, qual é o nosso maior desafio? É a gente conseguir estabelecer o behavior do cliente que a gente acredita trazer a maior rentabilidade para a nossa operação. E isso varia conforme indústria, varia conforme região. E o Brasil é um país muito múltiplo, né? A gente tem diversas particularidades entre as regiões que a gente acaba encontrando diversos segmentos de atuação. Então, não necessariamente, por exemplo, a estratégia que eu estou atacando para o Sudeste, ela vai funcionar no Nordeste. Então, em que momento a gente se encontra na GetNet? A gente avançou bastante na parte de dados, a gente conseguiu conectar todos os dados da companhia. Hoje eu consigo, de forma muito rápida e ágil, entregar para os meus comerciais com um clique toda a ficha e a carapuça do cliente. Então ele consegue entender onde o cliente está registrado, qual é os produtos que ele tem, qual é o faturamento que ele tem na região, se ele abriu alguma reclamação na companhia, ele consegue ver isso de forma reduzida. E a gente já conseguiu, de forma assertiva, ter um padrão de contato para que você consiga trabalhar melhor o cliente no quesito farmer. Por que eu estou falando para vocês o quesito farmer? Eu acho que toda empresa de meios de pagamento, e eu acho que toda empresa no mercado hoje, cara, quando você faz aquisição de performance de mídia, quando você investe, seja em mídia, quando você investe com uma força física, você consegue trazer o cliente. Eu falo para vocês hoje que eu não tenho dificuldade de colocar o cliente para dentro. Qual é o maior desafio da minha empresa, eu acredito, de todo o mercado? É você fazer com que este cliente permaneça conosco.
Como é que a gente traz esse encantamento com o cliente? Como é que a gente fala para ele, cara, aqui é um lugar bom para você estar e eu vou te oferecer todo o suporte que você precisa. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso trabalhar no behavior dele. Não adianta nada eu trazer um perfil de cliente para minha companhia que eu não consiga atender ele na plenitude. Qualquer problema que tenha, eu vou gerar uma fricção com ele. E você sabe como o brasileiro é, né? O brasileiro, no máximo, ele dá uma chance para você. Segundo problema que acontece aqui, ele fala tchau. Eu entrevistei a Isabela Micali da Salesforce e ela tinha acabado de pegar uma pesquisa que era, assim, o quão fiel de verdade os consumidores estavam com as marcas. E aí ela me deu o dado. Eu não lembro exatamente o número. Quem quiser saber o número, vai no podcast com ela e acessa. Que foi bem legal, inclusive. Mas assim, eu não lembro exatamente o número, só que quando ela falou o número, eu uso uma pesquisa deles na minha aula, essa pesquisa de 2 anos atrás. Eu falei, nossa, não era o número que eu tinha na cabeça. E fui lá e abri meu PowerPoint. Quando a gente tava fazendo coisa, né, no gravado é fácil, eu tô com a tela na frente, abri o PowerPoint da aula de CRM que eu dou na SPM. Falei, peraí, Isa, aumentou 20% as pessoas que estão Fidelizando. não dando mais fidelidade, não fidelizando, vamos dizer assim. Os infiéis. Os infiéis. É uma chance de mais experiência, aumentou em 20%. Acabou a chance. Isso é Brasil? Não, isso é mundo. Eu falei, tá, eu acho que a gente é pior que o resto do mundo nisso. Esse é o problema. O episódio, o Cássio acabou de me colar aqui, é o 112. Perfeito, eu concordo, eu acho que assim, o brasileiro é muito crítico, né, pessoal? E a gente percebe isso. A gente é heavy user de redes sociais, qualquer lançamento tecnológico que existe, o brasileiro sempre toma a frente e ele quer conhecer. Eu acho que a gente deve estar em top 3 a top 5 do mundo, perde para poucos países aqui. E o grande ponto do setor que eu trabalho hoje é que é um mercado muito competitivo. Eu consigo enumerar aí mais de 50 empresas de meios de pagamento oferecendo a mesma solução core do que eu. Como é que a gente consegue se diferenciar do mercado? Eu já tenho um produto que eu considero uma commodity. Eu preciso oferecer algo a mais para o cliente, eu preciso encantar este cliente. E para eu encantar este cliente, o uso de dados é essencial, porque eu preciso saber se ele está feliz comigo. Tem um ponto que a gente discute bastante na nossa companhia, que a gente tem dado pra caramba. Gente, é muito fácil encontrar dado, a gente tem terabytes de dados ali à disposição. Só que a gente usa o dado. Porque assim, eu tenho um trabalho aqui como inteligência comercial, que eu tenho que prover informação para tomada de decisão dos heads comerciais, assim como eu tenho um portal construído hoje com várias informações que apoiam o meu consultor no front de vendas para que ele consiga fazer uma venda mais inteligente e efetiva. Só que eu me questiono muitas vezes se realmente quem está lá está entendendo o dado e, mais do que isso, está conseguindo interpretar o que ele está vendo. E parte da interpretação, gente, é muito importante. Eu não vou conseguir dar para ele. Eu consigo entregar a solução de dados, eu consigo mostrar para que o dado, a forma como o dado está disponível e para que ele funciona. Só que a forma como interpreta está dentro de cada um de nós. Então é muito importante, porque as pessoas falam assim, a estrutura de inteligência de dados, os caras trabalham com tudo lá, eles garantem a informação, só que não adianta eu só garantir a informação se quem está recebendo ela não conseguir ler. Sim. E isso eu acho que é um desafio ainda para todo o mercado. E eu acho que isso a gente pode evoluir bastante. Maurício, quando eu comecei, a gente fez a nossa entrada no mundo de dados na MEF foi 2 anos antes dela começar. Foi quando a empresa original lá atrás começou, não, peraí, os clientes que trabalham com dados com inteligência são os melhores clientes, os que mais... Então a gente está acertando por esse lado. Então se a MEF tem hoje 8 anos de mercado, vou dar 10 anos eu estou nesse mercado. E aí, daquela coisa de, cara, mas tem coisa, para mim é tão óbvio, por que não está sendo entendido? E aí eu fui estudar Data Storytelling. E no meio do Data Storytelling, você vê que você não está estudando Data Storytelling, você está estudando psicologia. Porque é como a gente pensa, muitas vezes, que já tem um viés. E a gente, ou você desconstrói o viés na forma de apresentar o gráfico, ou tu vai reforçar. Mas mesmo se você falar, ó, faça isso, e a pessoa não conseguir entender o porquê, ela não vai executar. A gente vive isso bem pouquinho, né, Vini, no dia a dia aqui. Não, quase nada. Existe essa visão de que, beleza, a partir do momento que eu tenho dados, eu boto um modelo, rodo machine learning, boto uma AI e acabou, as coisas vão se resolver. Não, eu vou alimentar uma força de venda, é um ser humano que vai estar ali, né? Eu vou alimentar a influência de um consumidor, existe um cara por trás que está ali pensando e interpretando aquilo de alguma forma, né? E aí, Maurício, dentro
desses N canais que podem existir, desses vários dados, desses vários perfis. Como que a gente consegue organizar isso e de fato entregar depois lá na ponta, seja para o seu cliente ou seja para o seu time de vendas, algo interpretável ali? Cara, excelente ponto. Eu acho que dessa discussão aqui tem um ponto que é muito importante, né? O AI como um todo, ele sempre vai depender de um humano, gente. Não dá para ser tudo 100% virtual, 100% automatizado. E a gente investiu muito, pelo menos na minha estrutura, nos últimos 2 anos, em DataVis. Porque não adianta nada eu minerar o dado se eu não conseguir construir uma visualização eficiente para quem está na ponta. Então eu acho que a principal parte da evolução de dados que eu vejo na GetNet, principalmente na estrutura comercial, foi quando a gente colocou pessoas de DataVis, e a gente tem o apoio da MEF aqui, que ajudou a gente na construção dos painéis, sentando com os heads comerciais e interpretando a forma como eles estavam lendo aquele dado. E aqui eu tenho uma particularidade, porque dentro da minha operação eu tenho diversos canais comerciais. Eu tenho desde uma força de vendas que eu tenho um consultor na rua, trabalhando com o cliente, até o autosserviço via e-commerce, uma central de atendimento, até parceiros disponibilizando meus produtos e a gente dividindo o lucro por isso. Então, como eu tenho uma particularidade em cada vertical que eu atuo, a gente precisou fazer um trabalho muito minucioso de entrar com cada head comercial e a gente tentou desenhar o que ele estava interpretando da informação que ele estava recebendo. Isso é perfeito, pessoal? Não é. Isso é uma evolução constante. Então, se eu olho... eu cheguei na Get há 2 anos atrás, tenho 14 anos de Grupo Santander. Se eu olho há 2 anos atrás o que eu encontrei lá e o que eu enxergo hoje, a gente percebe a evolução faseada, mas a gente enxerga também que ainda tem muito por vir. Eu já avancei bastante na forma como eu disponibilizo o dado. Mas aqui eu vou entrar na parte de inteligência comercial, de como é que eu suporto cada vez mais meu comercial na ponta para que ele faça uma venda inteligente e eficiente. Então hoje é muito comum você ver as pessoas que atuam no front na rua, os caras entrando nas lojas a esmo. E a gente já está avançando com uma parte de inteligência que você permita que o cara seja mais assertivo e ele economize tempo na rua. Quanto mais tempo a gente economizar e quanto mais certeiro a gente for no cliente que a gente ataca, mais eficiente a gente vai ser em termos de retorno operacional. Então, isso aqui, gente, obviamente, vocês falam, olha que discurso bonito do Maurício, a gente já está nesse nível? Óbvio que não. Mas a gente persegue. E quando a gente crava um objetivo e a gente persegue ele, em algum momento, de forma faseada, a gente vai atingindo. E a verdade é que quando a gente chegar lá no objetivo inicial, a gente vai ter mais tecnologia, a gente vai ter mais inovação para que a gente persiga um novo obstáculo. Então, eu entendo que isso é uma construção constante. Sabe uma complexidade, e vou falar agora como quem gerencia áreas comerciais só há 20 anos também. Eu vejo uma complexidade do teu modelo, porque normalmente é assim, como é que tu faz o modelo do comercial? Todo mundo pode ver tudo, né? Não pode mexer na coisa um do outro, mas todo mundo pode ver tudo, que é para, até se você quiser fazer um depara do que foi feito naquele cara para aquele cara, tá tudo bem, né? Mas não vamos mexer, não vamos pisar no pé do amiguinho. No teu caso, não. Porque você tem hoje uma estrutura do Grupo Santander, que é teu maior cliente, né? Que está ali atuando, só que você está trabalhando no mercado aberto. Perfeito. E aí tem uma Chinese Wall, assim, a inteligência que tu ganhou no Santander até agora, tu não pode entregar para fora. E o que você está aprendendo com o time de fora, tu não pode trazer para dentro. Então, ao mesmo tempo que tu dá inteligência, tu tem que coordenar sobre que inteligência a pessoa realmente pode ter. Perfeito. Eu acho que aqui tem um ponto bem importante, né? Dentro da GetNet Brasil hoje, a gente tem 2 VPs comerciais apartadas, uma que é focada em Open Market e outra que atende exclusivamente o Santander, que é um dos maiores clientes que a gente tem. E aqui o CDO, o Rodrigo, que esteve aqui o ano passado num podcast com vocês também, ele é responsável por garantir esse Chinese Wall entre as companhias. Então toda a estratégia que é adotada e trabalhada no Santander, eu como Head de Inteligência Comercial de Open Market, eu não tenho acesso. Eu não visualizo, isso é garantido, isso é protegido por contrato. Inclusive, da mesma forma como eu tenho outros clientes aqui que são parceiros, que de alguma forma, mesmo que indiretamente são concorrentes do Santander, o caso do Sicredi, por exemplo, a gente tem toda uma proteção de Chinese Wall e toda a estratégia que eu trabalho para a Sicredi, ela é adotada e trabalhada exclusivamente com o time que atende e o próprio Sicredi. Então aqui não existe uma convergência de eficiência e nem pode existir. Então isso é algo que o Santander, como grupo, e a GetNet preza muito, e na figura do CDO a gente garante essa interlocução.
É nesses momentos que o silo de dados faz sentido, né? É só nessa hora que eu preciso. E pior que eu fui falar esses dias com um cara, tá, mas como é que vocês fazem? Porque a gente tem Santander, BV, né, Sicredi, que você citou. A gente também sila a nossa informação. Eu vou silar a minha informação. Perguntou, como é que tu integra tudo? Claro que não. Claro que eu não entrego tudo. Então e o silo que todo mundo fala tem que jogar fora, depende. E eu gosto desse depende que o Maurício trouxe, porque esse depende mostra que não existe one size fits all. Não existe. Como é que vai ser a tua estratégia de dados? Eu não sei como é que é o seu negócio. Se você não souber isso, vai dar por água. Eu acho que a gente foi muito por esse caminho quando o Maurício mencionou. Eu vou falar e vou entender o que aquele cara quer ver de dados, eu vou entender o que aquele cara está ali por trás. A estratégia vai mudar, né? Não é só dados, não é só tecnologia, é o motivo, né? É aplicar isso com um propósito, né? Não tenho como botar CRM dados numa caixinha e tentar encaixá-la. Não, eu preciso usar todos esses recursos que eu tenho para aí sim facilitar a vida do vendedor, entender e fazer a gestão desse ciclo de venda, né? Sabe o que é legal, Vini, também? Você trouxe ciclo de venda, a vida do vendedor. Muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas sobre CRM, a camada de analytics não conversa. Então é como se a CRM é uma coisa, analytics é outra. E chega a ser, na minha visão, chega a ser uma coisa meio boba. Porque então, CRM é um automatizador de processos? Só claro que não. Então, na visão que tu tá trazendo, ou tá colado ou não tá. Perfeito. Não, o CRM tem que trazer de alguma forma a estratégia, porque é ele quem olha o ciclo de vida do cliente e ele quem garante todas as abordagens e as comunicações. Isso tem que estar interligado. Eu acho que o nosso maior desafio, percepção que eu tenho na feira aqui, compartilhando com pares meus de outras companhias, até pelo tempo que eu tenho de mercado, você conhece muita gente. Eu ainda sinto que a gente está evoluindo no trabalho do dado, só que a gente ainda trabalha o dado de uma forma meio... Vou tomar cuidado com o que eu falo aqui, usando medianas. O que eu quero dizer com medianas? O cliente não é igual, gente. A gente muitas empresas hoje pegam e estão trabalhando dado de forma assertiva, só que eles consideram média para tudo. Só que quando você trabalha só com média, você só traz o cliente mediano ruim. Como é que você consegue separar a sua estratégia, dada a particularidade que você tem e os diferentes tipos de clientes que eu abordo? Porque eu abordo hoje desde um cliente pessoa física, que é um pipoqueiro, que é uma manicure, até um cliente que a gente chama de corporate ou middle market ali, que é um cara que fatura 200, 300 milhões de reais ano. Você tem que saber diferenciar a estratégia de abordagem. E para você conseguir, acho que mais que diferenciar a estratégia, eu tenho que saber em qual cliente eu vou. Porque tem clientes que faz mais sentido para a GetNet, assim como tem clientes que vai fazer mais sentido para o meu concorrente, talvez para mim não façam tanto sentido, porque não é o mercado que eu quero atacar. Isso funciona com bancos também. A gente vê bancos nichados em corporate, bancos nichados em middle market e bancos de varejo aberto. Se você conseguir estruturar de forma inteligente e marcar qual é o perfil do cliente que você quer atacar, e isso não é fácil, pessoal. A gente fala que construir behavior é a coisa mais fácil do mundo. O cara vai lá, ele define 3, 4 variáveis e acha que ele encontrou o mundo perfeito. Não é verdade. Você precisa atacar muito, você precisa olhar a região, você precisa olhar mercado, que a gente estava conversando antes aqui, para entender quais são os segmentos e os MCCs que mais fazem sentido naquela região. O Brasil é muito grande. Posso fazer uma pergunta de produto, não tão de comercial? Porque enquanto você falava, esse cara não faz sentido, tem o cara pequeno, Eu falei, vai ter o cara que não vai querer andar com a maquininha, vai ter o cara que... Eu falei, peraí, tem uma inovação, a gente nem conversou lá fora disso, mas tem uma inovação do mercado que eu olho para ela e falo, tá, como é que vai ficar? Que é o Tap to Pay. Que é o cara tirar o celular do bolso, o celular dele não virar só um cartão de crédito, mas uma adquirente. Como é que vocês estão encarando o Tap to Pay? A gente já lançou a solução também, ela pode ser adquirida. Entrem no nosso site, por favor, tá já disponível em mar aberto. Link na descrição. Eu acho que o grande ponto aqui, o Tap to Pay a gente chama de Tap on Phone dentro de casa, eu acho que é uma questão de aculturamento. Tá. Vamos lá, pessoal, a gente vive num país hoje que é muito comum a gente vivenciar golpes dos mais variados tipos. O brasileiro é muito esperto de alguma forma. A gente é muito criativo para dar golpe. Muito criativo. Ontem mesmo eu estava recebendo ligação de fraude do próprio banco que eu trabalho e obviamente eu sabia que não era. Mas os caras conseguem fazer algo de maneira inteligente. Eu acho que existe um trabalho aqui de aculturamento das pessoas, porque a transação pequena, você vai conseguir colocar o Tap on Phone lá, o NFC vai reconhecer o celular, você pagou, você vai embora. Mas e as transações acima, aí varia, obviamente, de cada um dos competidores, e a transação que você precisa colocar senha?
Você fica confortável hoje, Marcelo, de colocar a senha no celular de um vendedor ambulante na rua? Do seu cartão de crédito? Não, ele vai estar, assim, é muito fácil gravar a tela, né? Embora eu acho que eu não ficaria. Então, eu acho que esse... E aqui, gente, ponto importante, né? E se vocês observarem a evolução tecnológica do produto e abordarem um pouco mais com profundidade, tem uma série de seguranças hoje que te permitem garantir a confidencialidade do que você está fazendo ali. Mas o receio do brasileiro frente à esperteza que a gente tem dos fraudadores deixa a gente com medo. Então, o que eu te falo do produto hoje? Eu acho que ele é uma aposta no mercado, principalmente para pagamentos baixos, e eu acho que ele vai vingar sim. O quanto isso funciona para a indústria? Primeiro, cara, é muito mais sustentável, porque você pode falar, por mais que eu construa a máquina da melhor maneira possível, cara, eu tô, de alguma forma, fragilizando o meio ambiente. Se você já tem um celular, que é o que você usa no seu dia a dia, e hoje, vamos ser honestos, o celular é um meio obrigatório para todas as pessoas terem. Eu acho que hoje não se vive mais na sociedade que nós estamos sem o aparelho. Imagine você conseguir conectar ele, porque o celular já é sua wallet de alguma forma. A gente conversou com o CK mais cedo, ele trouxe o dado, eu acho que ele tinha levantado, o CK da Conta Black, eu acho que ele tinha comentado que eram 5.5, cara, algo entre 3, minha cabeça estava voando, mas é assim, era algo entre 3 e 5 aparelhos por brasileiro. Então assim, a gente tem uma quantidade de aparelhos habilitados, cara, absurdo. Absurdo. Eu acho que dentro desse aculturamento aqui, vai chegar em um momento que, assim, o Tap on Phone é uma realidade, acho que a gente não escapa dele. Eu acho que ele ainda vai ser prioritário para pagamentos menores, onde não se exige senha. E eu acho que aonde exige senha, se você estiver num lugar que... Vou te dar um exemplo, vai. Você tem um dentista que você faz uma manutenção constante. O cara, pô, não quero ter uma máquina, vou ter um Tap on Phone. Pô, você conhece seu dentista? Eu colocaria a senha. Então eu acho que... Eu colocaria tranquilamente minha dentista, minha irmã, Bruna Giraldini, sigam ela. Eu acho que o grande ponto, assim, isso vai variar muito de local para local. E eu acho que isso já acontece no nosso dia a dia, não falando só de adquirência, como todos os outros produtos que a gente tem. Tem produtos que você tem maior facilidade de adquirir, que as pessoas hoje adquirem no meio digital, mas tem produtos que as pessoas têm medo. Você pode, eu vou até te falar, mercado online. Eu tive uma conversa na terça-feira com o Head de Payments do... Me fugiu o nome. O Head de Payments do Zé Delivery. E ele estava me falando de um grande... Eu vou tomar cuidado com o que eu posso falar aqui, mas é um grande desafio que ele tem olhando o mercado como um todo. O cliente, quando ele compra no meio digital um produto, se esse produto não é entregue para ele, a chance dele comprar no meio digital de novo cai 50%. Uau! E por que acontece? O cara fala, pô, eu adquiri lá, e aqui é só para eu me explicar e ser claro, quando você faz o pagamento online. Porque aí chega um produto diferente do que você pediu, você tem que ir lá brigar com o cara para devolver o dinheiro, você não quer ter esse estresse. E aí onde troca? O cara pede mais, ele recebe mais com a maquininha para ele fazer o pagamento na hora. Isso acaba sendo ineficiente, porque você tem que transacionar o meio de pagamento, você tem que fazer toda a roda. E aí, por outro lado, eu tenho medo de golpe. Tenho medo de golpe. Daí o cara vai com a maquininha e tem muita... Eu nunca tomei esse golpe, não sei, mas assim, tem, né, das correntes do WhatsApp, nunca pague na hora, o entregador... Eu tenho, volta para o que tu começou, que foi o medo de golpe do aparelho do rápido. É isso, mas eu acho que assim, cara, o brasileiro é ávido por tecnologia e inovação. Então, por isso eu acredito muito no produto e eu acho que ele vai vingar. Você falou sobre experiência também, né? Eu ia te abordar isso, né? Bom, eu tenho um produto ali na ponta. O reflexo negativo do Zé Delivery pode impactar o mercado ali no front digital ali. Como que é para vocês hoje? Porque você está olhando para a CRM. A inteligência de mercado também é entender os estímulos. Se o cara tá chegando para ele bonito, ele sabe ali a comunicação funcionando, mas ele começa a ter uma experiência ruim com algum produto, não, isso impacta também dentro desse ciclo. Indiretamente impacta, né? Porque é muito engraçado, né? Porque às vezes, me falo como consumidor, você entra numa loja de departamento e você adquire um produto no varejo. Você vai pagar ali, você tem um TEF ali, você tem uma solução já de automação, o cara paga e você passa o cartão. Dá algum problema no seu cartão. O cara não quer saber quem é o adquirente que está ali. Ele vai culpar a loja. Então, dentro da operação e da forma como a gente trabalha hoje, existe, obviamente, de certa forma, um risco de imagem indireto. Porque a imagem acaba sendo impactada desta loja de departamento, mas por trás tem uma solução automatizada que pode ser da GetNet ou de um outro concorrente. Então, para isso, nós temos estruturas, obviamente, construídas, direcionadas a atender esses grandes sellers, para nesses momentos de emergência a gente consiga atuar forte, com velocidade, que a gente evite essa fricção de alguma forma. A fricção para o cliente, ele não vai enxergar que o problema sou eu.
mas eu vou gerar uma fricção com o meu parceiro. Isso jamais eu quero que aconteça. E o teu parceiro vai falar para os pares desse problema. Então, assim, acaba vindo em contramedida. É um castelo de areia, essa é a verdade. O cara acha que tá tudo perfeito, quando dá o primeiro, começa a desmoronar a lateral, quando você vai ver. E assim, o grande varejista, ele vai estar integrado, tu conseguiu integrar ali. Mas quando a gente baixa o tamanho da empresa, hoje, assim, eu acho que qualquer um que está nos ouvindo e nos assistindo hoje, já foi pagar alguma coisa na padaria, mercado, restaurante, e o cara tem a coleção de cores em cima do balcão. Tem, cara, e isso é algo que acontece, mais uma vez, né? Eu vou brincar aqui que é a inteligência do brasileiro. O brasileiro não quer perder uma venda de jeito nenhum. Então hoje é comum você ver no nosso mercado que a gente brinca aqui, que a gente divide o balcão. A gente divide o balcão, seja porque parte das condições de determinado modalidade de bandeira é mais vantajoso em uma ou outra, ou você acaba tendo a segunda só como reserva mesmo. Cara, a minha vontade, obviamente, pensando como GetNet, é que a gente construa uma solução que ela seja tão eficiente possível para que o cara não necessite ter um segundo cara ali como reserva. A gente tem evoluído isso de uma forma muito boa e inteligente. A gente tem um atendimento ao consumidor que ele é rápido hoje. Você consegue acessar a nossa central. Se você tem principalmente um problema de funcionamento da máquina, a gente está evoluindo bastante para que a gente consiga trazer uma solução rápida para que o cara não perca esta venda. Só que, obviamente, a gente ainda não está no momento perfeito, gente. Acho que nem todo o mercado, mas a gente persegue isso sempre. Você falou o cara não perder venda, eu lembrei a primeira vez que eu vi mais de 2 máquinas no balcão, aí eu perguntei, mas por que você tem as 2? Tava lá na Paulista, naquele árabe, lembra? Sim. Eu perguntei, por que você tem as 2? Eu pensei que a resposta é taxa. A resposta foi, cara, esse daqui usa TIM, esse aqui usa Claro. Cara, esse é um grande ponto que é importante, né? Só que o mercado já evoluiu um pouco. Hoje você já tem chip que ele é multi-operadoras. Sim. Então você consegue encontrar a solução. Cara, esse é um grande ponto que você puxou, que eu vou dar uma palhinha aqui. Cara, o Brasil é tão grande, ele é tão regionalizado. Imagina para as empresas de meios de pagamento a logística. Porque dependendo da região que você ataca no Brasil, determinada operadora não funciona. Então, além de você ter que se preocupar para que a logística entregue a sua POS no local que ela tem que ir, você tem que ter o cuidado para ver qual é o tipo de chip que você vai entregar para o cara. E a gente tem que fazer teste em regiões. Porque tem regiões que um momento a operadora X está funcionando, de repente acontece alguma coisa lá, ela simplesmente para, cara. E aí quando a gente percebe no aumento de número de reclamações, e aí a gente vai atuando. Uma variável que vocês não têm absolutamente nenhum controle sobre ela, né? Não, é o grande ponto. Vou voltar para o mundo de dados. A gente não tem o controle do que pode acontecer, só que a gente tem a capacidade hoje de criar warnings que avise a gente se algo começa a fugir do padrão. Então eu acho que um dos grandes pontos que a gente evoluiu como companhia, e aí eu vou voltar para o meu mundo comercial, principalmente aqui, a gente tem trabalhando muito em preditivos de churn. O que significa o churn? O churn é quando o cliente está ativo trabalhando com a gente, ele deixa de transacionar com a gente. E a gente acaba criando modelos preditivos para identificar quando... Ele não necessariamente cancela, ele só deixa de usar. Mas é que imagina assim, ó, eu não sei com vocês, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha operadora X na minha casa, a operadora X começou a dar problema. Eu fui lá, abri uma reclamação, abri a segunda, eu me irritei e eu troquei de operadora. Quando você faz esse movimento ele não acontece no primeiro momento. Você dá sinais que você vai deixar a organização, que você vai deixar o produto que você tem. Como é que a gente consegue capturar esse sinal? Isso aqui é dado. Como é que eu consigo gerar, de alguma forma, um warning que avise para mim, olha, se você não cuidar desse cliente aqui nos próximos 10, 20 dias, a chance dele te deixar é gigantesca. Esse é um trabalho que a gente está fazendo... junto com a MEF, obviamente, aqui um trabalho conjunto, junto com os modelos preditivos baseados em machine learning, para que a gente consiga cada vez mais identificar esta potencial saída, e eu atue no cliente antes. Cara, eu acho que a gente como cliente, assim, quando eu tive problema com a operadora X, eu ia adorar que alguém tivesse me ligado e falado, seu Maurício, o senhor teve um problema aqui, ó, o senhor me desculpa, a gente já identificou, tá corrigido, você ganhou 2 meses grátis. Cara, o cara ia me conquistar eternamente. Agora imagina isso, a gente pode usar esse exemplo para qualquer outro produto que a gente tenha. Se a empresa tiver capacidade de identificar que de alguma forma, mesmo que sem querer, ela esteja cometendo um equívoco e ela tenha a iniciativa de abordar o cliente, reconhecer isso e dar algum benefício para ele por conta de um erro, a chance desse cara ficar com a gente vincular ele, cara, sei lá, é 200, 300 vezes maior. E isso é algo que eu ainda acho que a gente pode explorar mais.
Maurício, a gente está falando do teu futuro imediato aqui. Você falou assim, a gente está indo para esse lado, está indo aqui. Mas assim, a gente bateu um papo lá fora. Então eu sei que você não está olhando só porque tem os próximos 6 meses. Você está olhando para o ano que vem, para o outro ano. Então, olhando agora inteligência comercial especificamente. Perfeito. Não precisa me dar em qual empresa investir. O que você vê para os próximos 5 anos? Tá, então assim, quando a gente olha com a inteligência como um todo, qual é os nossos grandes desafios? A gente tem um mercado endereçável no Brasil gigantesco. E grande parte desse mercado endereçável, ele não é tão facilmente visualizado. Porque, me explico, se você olhar ainda a quantidade de dinheiro físico que transaciona no país, é gigantesco. A gente vive em São Paulo, pessoal, a gente está acostumado a todo mundo usar cartão. Eu praticamente não tenho carteira mais. Minha wallet é meu celular, eu uso carteira só quando... eu uso a carteira só quando eu estou dirigindo ali, eu preciso ter isso porque eu tenho digitalmente, mas eu prefiro ter o físico por via das dúvidas. Mas o grande ponto aqui, eu acho que a gente ainda tem dentro do Brasil, o mercado de meios de pagamento, ele é promissor. Porque a quantidade de cédulas rodando no país... Gente, eu vi uma pesquisa faz algum tempo, eu não sei a atualização, mas eu sei que a gente ainda tem mais de 35% e 38% das operações que ainda são pagas em dinheiro efetivo. Eu acho que o nosso maior desafio aqui é a gente descobrir quais são os setores que vão avançar nesses próximos 5 anos e a gente focar neles e começar a investir desde já. Aí aqui eu não posso ir além, porque senão eu vou revelar um pouco mais a estratégia que a gente tá apostando. Mas hoje, a gente como GetNet, olhando a forma como o Brasil está distribuído, eu vou voltar daquela parte do que eu falei para vocês no começo. A gente tem regionalizações muito importantes no Brasil como um todo. E a gente tem comportamentos de consumidor que variam muito de um Rio Grande do Sul para um Amapá, por exemplo. Eu tenho que ter capacidade de identificar dentro do behavior do meu futuro cliente o que eu acho que vai trazer uma melhor rentabilidade para a minha companhia. E isso a gente faz avaliando esse mercado endereçável, entendendo quais são os nichos dos setores que estão crescendo mais e quais regiões eles estão se expandindo. Eu vou dar um exemplo simples. A gente teve um boom há uns 5 anos atrás de paleteria. Pô, cara, você nunca viu uma paleteria de repente explodiu no Brasil inteiro. Entre dar certo ou não, algumas deram, outras não. Mas num constante de crescimento, teve algum momento que esse mercado bombou. Pô, eu tô dando um exemplo simples, você pode usar isso para outras empresas, mas como é que você acompanha a partir do momento que esse setor cresce e você faz uma oferta customizada para tentar conquistar o setor inteiro? Então, a gente tem uma série de particularidades aqui, e aqui eu já tô conectando tanto a parte de estratégia de dados, como o time de pricing conectado com a gente e CRM. Se você não tem isso aqui muito bem estruturado e essas áreas elas não trabalham com sinergia e de forma consciente, você não consegue conquistar o cliente. Então, eu acho que grande parte dos desafios dos próximos 5 anos é a gente atacar, além de a gente conseguir identificar de forma mais eficiente o mercado endereçado, porque a gente ainda não consegue ver. E se qualquer concorrente meu falar que já conhece o mercado endereçável inteiro, pelo amor de Deus, me liga e vamos almoçar que eu quero entender um pouco. Mas eu acho que dentro deste cenário, se você conseguir estruturar um behavior interessante, que faça sentido para a tua companhia de forma regionalizada, e você ataca isso desde o começo, trazendo a proposta de valor que o cliente quer escutar. Por isso que eu brinco muito das medianas, não adianta nada eu chegar no setor A, que é focado em venda rápida no débito, e o setor C, que todo mundo parcela, e eu tenho a mesma oferta para os dois. Eu não vou conseguir ganhar. Tudo bem, gente, isso todo o mercado já faz, obviamente, a gente já customiza a forma como a gente ataca o cliente. Só que eu acho que a gente ainda tem um espaço muito grande, principalmente na brincadeira que a gente tem, que cada vez mais, principalmente a região norte e nordeste, está cada vez mais automatizando a parte de pagamentos que ainda não existia. E aí, eu tenho 1 milhão de exemplos, né? Que a gente fala muito do meio físico, mas eu também tenho os meios digitais. A gente tem e-commerce evoluindo cada vez mais. O brasileiro compra muito digitalmente, mas ainda é pouco se comparado a outros mercados. Ainda é pouco. A penetração tem muita coisa que cresce muito, a gente... E eu acho que tem uma coisa, a gente acabou falando um monte aqui, porque eu acabei falando com muita gente que está olhando o Brasil nas gravações aqui durante a Febraban, e um ponto que para nós saltou aos olhos é o quanto assim, tem que olhar fora, porque a gente está no ambiente viciado. A gente toma... Vamos pegar assim... Não vou mentir aqui, todo mundo trabalha junto, né? Então a gente tá ali no prédio dentro do shopping JK e Iguatemi. Cara,
Assim, a percepção de mundo que se tem dali, óbvio que está muito longe de qualquer coisa. São Paulo mesmo, 4 quilômetros para frente dali, entendeu? Então a gente tem que conseguir. Agora, quando você fala, então vamos olhar o que está acontecendo no interior do Tocantins, é mais complexo. E você trouxe um dado que eu fiquei, caramba, tem que cruzar regionalizado, entender aquele KNAI regionalizado, e o teu regionalizado, quando você vai para o físico, ele está longe de ser o regionalizado estado. Talvez seja cidade, talvez seja rua. Com certeza. É olhar pela janela e achar que seu mundo vai até onde a vista alcança, né? Sim. E na verdade não. Vai muito além ali. E mesmo dentro de um mesmo bairro aqui em São Paulo, existem realidades totalmente diferentes. De consumo, de business mesmo, de venda, de negócio ali, né? É um excelente ponto, porque o que acontece, é o que eu brinco muito, trazer o cliente para dentro em qualquer companhia, a gente, não é difícil. Para você conseguir encantar e fazer ele permanecer conosco, você tem que entender o comportamento, o aculturamento dele, como está a região do entorno, como eu consigo não só ofertar os serviços que façam sentido para ele, mas como eu consigo que ele veja a GetNet como uma solução que atende ele na plenitude. Porque a gente está no mercado que ele é extremamente competitivo. Taxa é importante? Taxa é importante para todo mundo. Mas muito mais que a taxa, cara, você permanece num lugar onde você se sente bem atendido. E você aceita pagar uma diferença, às vezes, um pouco maior, se você acha que aquilo realmente faz sentido para você. Então, eu acho que o grande ponto aqui, mais do que a gente focar nas soluções, é Customer Centricity. Isso é essencial. Posso te dar um exemplo? Todo mundo vai entender? O Spotify é o dobro do preço do Amazon Music. Perfeito. Eu só tenho Spotify até hoje. Então, eu nem cogitei outro. Eu tentei Amazon Music, eu juro pra vocês, voltei em 3 meses. Eu ganhei o YouTube Music e o Deezer por 3 meses. Aí eu fui lá 3 vezes de graça e instalei. Eu usei uma vez. Spotify já... Eu já falei algumas vezes aqui, experiência, pra mim todo app concorre com o Spotify. Porque eu quero a experiência do Spotify em qualquer lugar, e não tem. É isso. A gente vai ter que acabar, porque tá acabando, mas eu tenho certeza que tem uma frase que tu falou, eu não vou pedir pra tu trazer ela aqui agora, mas vai ter gente que vai querer te seguir. Porque você falou várias vezes, trazer o cliente pra dentro não é o problema. Eu entendi a tua estrutura, tem os canais, tem um monte de gente pensando assim, tá sendo arrogante. Não, gente, não tá sendo arrogante, não. Não tá sendo o problema trazer cliente pra dentro. Onde é que você coloca os teus pensamentos, o que tu tá fazendo, pra quem quer entender por que não é difícil trazer o cliente pra dentro? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, pessoal. Quando a gente trabalha em mercado aberto, geralmente a gente tem um custo de aquisição. Você pode atacar o cliente por diversas formas. Seja no meio físico, você tem um custo da operação, você tem um custo da pessoa que está ali. Seja no meio digital, você tem um custo das performances de mídia. Quanto mais dinheiro a companhia entregar para as nossas estruturas comerciais, mais clientes entrarão dentro do nosso funil. A gente tem uma conversão média e esses clientes estarão dentro da companhia. Por que eu falo que o desafio é manter ele? Porque a gente está no mercado competitivo. E a gente percebe pelo churn e a troca do cliente entre as empresas, ela é constante. Então, mesmo o desafio que o Maurício enfrenta, eu tenho certeza que os meus pares, nos meus concorrentes, também enfrentam. Então, o tangível que eu falo da não dificuldade de trazer o dinheiro é porque ele está proporcionalizado com a quantidade de investimento que eu receber. Agora, não adianta nada eu trazer o cliente para dentro se eu não conseguir, dentro do lifetime value dele, pagar o custo de aquisição. Eu vou estar sendo ineficiente. Por isso que qual é o grande desafio que eu acho que toda estrutura comercial tem? Como é que você baliza o quanto você gasta para trazer o cliente e como você trabalha para trazer o cliente que realmente vai te trazer a receita para pagar esse custo de aquisição. Esse é um desafio. É um desafio constante, não é só da indústria de meios de pagamento, isso também é da indústria financeira de onde eu vim, e eu tenho certeza que os demais setores que não sejam setores de venda de produtos físicos também enfrentam, embora os de produtos físicos também, porque eles têm este gasto. Só que aí é diferente, você tem um começo, meio, fim, você adquiriu o produto, acabou. O meu não, o meu é um produto físico, que embora físico na sua maioria, eu tenho também os digitais, você pode abrir mão dele e ter outro fazendo. E teu produto é uma porta para o serviço, né? Ele tem que continuar usando. Cara, por isso é muito legal, por isso que a gente brinca, a adquirência já virou commodity. Todo mundo tem, todo mundo oferece. O que eu consigo oferecer além disso? Quais outras soluções de pagamento eu consigo oferecer para o meu cliente final para que ele fique satisfeito? Então, e aqui a gente tem uma série de produtos, seja um cliente mediano que queira evoluir num e-commerce, a gente dá toda a assistência para que ele construa o próprio e-commerce dele e que ele consiga transacionar por isso. E dentro desse leque, por isso que eu falo, se eu conseguir encantar o cliente
e eu conseguir entender a necessidade dele, conseguir atender ele na plenitude, eu não vejo por que ele me deixaria. Maurício, muito obrigado pelo nosso papo hoje, de verdade. Suas redes sociais para quem quiser te seguir, para conseguir acompanhar um pouco mais do que tu produz de conteúdo, os ensinamentos que tem para passar. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, Maurício Régio Júnior. Busquem lá, vai ser um prazer ter vocês na minha rede. Muito obrigado, viu? Marcel, obrigado por tudo aí. Vini, um prazer estar aqui, cara. Vini, brigadão. Valeu. Valeu.